Olá, oitavo ano. Agora nós vamos falar de polígono regular. Mais precisamente, os ângulos de um polígono regular. Nós já vimos o que são polígonos regulares, né? Um polígono é regular quando ele tem a medida de seus lados congruentes e a medida de seus ângulos internos também tem que ser congruentes. Então, para ser polígono regular, ele tem que ter duas propriedades, duas condições para ele ser regular. A primeira condição é todos os lados têm que ser congruentes entre si, ou seja, todos os seus lados têm que ter a mesma medida, e todos os ângulos internos também são congruentes entre si, ou seja, todos os ângulos internos têm que ser congruentes, né? Então, por exemplo, esse triângulo aqui que eu vou desenhar. Esse triângulo aqui, dá para ver que seus lados têm medidas diferentes. Esse triângulo aqui ele não é regular. Agora esse aqui, que eu vou representar, vou indicar aqui que tem três lados iguais. Esse aqui seria um polígono regular. Então, entre a família dos triângulos, você tem vários tipos de triângulos. Dentre esses triângulos, só vai ser regular aquele que tiver os três lados iguais. Nesse caso, entre os triângulos que existem, só vai ser regular o triângulo equilátero, tá certo? Então, aqui eu tomei um exemplo do triângulo para mostrar para vocês que num polígono, que é um caso de três lados, você pode ter vários tipos de formatos, né? E só se vai se destacar como regular aquele que tiver essas duas condições. Três ângulos, aliás, os seus ângulos internos têm que ser congruentes e seus lados também têm que ser congruentes. Nós vamos falar agora sobre a medida do ângulo interno desses polígonos, tá certo? Quando se quer determinar a medida de um ângulo interno de um polígono regular, nós vamos usar essas duas representações. Olha, indicamos a medida de cada ângulo interno de polígono regular por AI. É um A com I pequenininho aqui, para abreviar a escrita, né? AI significa ângulo interno. E o ângulo externo, vamos indicar por AE. É um A com Ezinho aqui, ângulo externo. Nós podemos determinar quanto mede o ângulo interno do polígono regular e o ângulo externo do polígono regular. Podemos por quê? Porque se ele é regular, ele tem todas as medidas de ângulos internos e externos iguais, o que então possibilita determinar essas medidas. Para determinar a medida dos ângulos internos e dos ângulos externos, nós também usamos fórmulas que facilitam esse cálculo, certo? Então vamos lá. Para um polígono regular de n lados, então n vai representar a quantidade de lados do polígono. Temos a fórmula do ângulo interno e a fórmula do ângulo externo. O que seria a fórmula do ângulo interno de um polígono? O ângulo interno de um polígono é igual a soma de seus ângulos internos dividido pela quantidade de lados. O que é? Isso aqui é óbvio, né? Se eu tenho um polígono, se eu sei a soma de todos os seus ângulos internos, como ele é regular, se eu dividir pela quantidade de lados, eu vou então determinar quanto mede cada ângulo desse polígono. Aí o que ele fez aqui? Olha, o SI, né, a soma dos ângulos, nós já sabemos que SI, a soma, é n menos 2 que multiplica 180, dividido por n, que é o número de lados, tá certo? Daqui a pouco vou passar um exemplo aplicando essa fórmula. E o ângulo externo? A medida do ângulo externo vai ser a soma dos ângulos externos dividido por n. Sabemos que a soma dos ângulos externos é 360. Então, para calcular o ângulo externo de um polígono regular, basta dividir 360 pela quantidade de lados. Vamos para o exemplo agora para exemplificar a aplicação dessa fórmula. Ele quer saber qual a medida do ângulo interno e do ângulo externo do hexágono regular. Então aqui está indicando o hexágono regular, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 lados. O hexágono regular tem 6 lados, então n é igual a 6. Ele quer saber quanto mede cada ângulo interno. Olha, o ângulo interno são esses ângulos aqui. Como ele é regular, todos esses ângulos têm a mesma medida. Então vamos lá. Para calcular a medida de cada ângulo desse aqui, interno desse polígono, eu vou usar a fórmula
AI, ângulo interno, é igual a SI dividido por N, certo? Mas SI não é N menos 2 é 180? Então, basta substituir por N menos 2 é 180 graus dividido por N. N, né, a quantidade de lados, vai ser 6. Então, você vai fazer 6 menos 2, que multiplica 180, dividido por 6. Vou continuar aqui embaixo. Ó. Aí vai ser igual. 6 menos 2 vai dar 4. Então, é 4 que multiplica 180, dividido por 6. Multiplicando 4 vezes 180, nós temos 720 graus. 720 graus dividido por 6 vai dar 120 graus. Pronto. Descobri então que cada ângulo interno desse polígono é 120 graus. Aqui é 120, 120, 120, 120, todos é 120. Ó. Que é um polígono regular. Agora quer saber quanto mede o ângulo externo, que é esse aqui, ó. AE, o ângulo externo. Para achar a medida do ângulo externo, a fórmula é 360 dividido por N. Nem precisa pôr SE sobre N, já pode pôr 360 dividido por N. 360 graus dividido por N. Como N é o número de lados, vai ser 360 dividido por 6. 360 dividido por 6 dá 60 graus, certo? Então, eu descobri que o ângulo externo aqui é 60 graus. Eu poderia fazer também sem a fórmula. Bom, olha só. Observem que aqui forma um ângulo de 180. O ângulo externo com o ângulo interno estão formando um ângulo de 180 graus, de meia volta. Como eu já sei que esse aqui vale 120, bastaria fazer 180 menos 120, que vai dar 60 graus, tá certo? Então, aqui nós calculamos o que foi pedido no exercício, tá certo? O ângulo interno é 120 graus e o externo 60 graus, tá certo? Agora tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. Se tiverem dúvidas, podem perguntar no WhatsApp. Bons estudos, até mais.